Nos últimos tempos, temos ouvido muitas pessoas falarem sobre portais que se abriram em setembro. Nas redes sociais, em vídeos e em vários meios de comunicação, surgiram vozes dizendo que datas específicas desse mês trouxeram um alinhamento espiritual, um momento de energia elevada, uma chance de renovação. Alguns falam sobre numerologia, outros sobre astrologia, outros ainda falam de janelas cósmicas ou de vibrações especiais que estariam disponíveis nesse período. Mas diante de tudo isso, nós que cremos na palavra de Deus precisamos fazer uma pausa e refletir. O que realmente significam esses chamados portais? Existe alguma relação deles com a Bíblia? Será que há um paralelo entre aquilo que muitos chamam de energia e aquilo que as Escrituras chamam de portas espirituais? A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia não usa a palavra portais energéticos, como ouvimos hoje em dia. No entanto, a Bíblia fala muitas vezes sobre portas, janelas do céu, entradas eternas, portais do inferno e até mesmo sobre abismos que se abrem. Isso mostra que existe sim um aspecto espiritual que envolve portas e entradas invisíveis, que podem ser abertas ou fechadas, mas sempre debaixo da soberania de Deus. É nesse ponto que precisamos concentrar nossa atenção, porque o inimigo sempre tenta imitar aquilo que é de Deus e enganar aqueles que não têm discernimento espiritual. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus fala à igreja de Filadélfia e diz: "Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar." Isso nos mostra que o próprio Cristo abre portais espirituais de oportunidade, de missão e de bênçãos. Essa porta aberta não é fruto de números, não é resultado de energias cósmicas, não vem de astrologia ou de filosofias humanas, mas é a manifestação direta da vontade do Senhor sobre o seu povo. Quando Jesus abre uma porta, ninguém pode fechá-la, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Por outro lado, a Bíblia também nos fala sobre portas ligadas ao juízo de Deus. Em Isaías capítulo 24, versículo 18, está escrito: "As janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem." Esse texto aponta para um tempo de juízo sobre as nações, em que há uma abertura espiritual que traz abalo e julgamento. Não é uma abertura para a bênção, mas sim para a correção e disciplina divina. Vemos aqui que existem diferentes tipos de portais espirituais, uns que conduzem para a vida e outros que anunciam juízo. No livro de Apocalipse, capítulo 9, o apóstolo João descreve a visão do momento em que o poço do abismo é aberto. Ele diz que do abismo sobe fumaça, como a de uma grande fornalha, e dessa abertura saem seres espirituais que atormentam a humanidade. Isso é um portal de trevas, um portal maligno, que libera sobre a terra engano, tormento e destruição. Portanto, sim, existem portais espirituais de bênção e existem portais espirituais de trevas. A grande questão é: a qual desses portais nós estamos atentos? Jesus Cristo também falou sobre as portas do inferno. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele declarou: "As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja." Aqui vemos que o reino das trevas possui suas próprias portas, suas entradas, seus portais, mas ao mesmo tempo recebemos a promessa de que nenhum desses portais poderá derrotar a igreja do Senhor. Isso é poderoso, porque mostra que mesmo quando o inimigo tenta abrir portais de engano, a vitória final pertence ao povo de Deus, que permanece firme em Cristo. Quando o mundo fala em portais de setembro, normalmente as pessoas se referem a datas como 9/9, 18/9 ou 27/9. Esses dias são considerados especiais pela numerologia, porque repetem ou somam números considerados fortes. Porém, a palavra de Deus nos mostra que não são os números que controlam os portais espirituais, mas sim o Senhor. Em Isaías capítulo 22, versículo 22, está escrito: "A chave da casa de Davi porei sobre o seu ombro, abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá." Essa chave está sobre Jesus Cristo. Ele é quem abre os portais celestiais, ele é quem fecha os portais malignos, e somente nele está o controle do mundo espiritual.
O Salmo 24 também fala sobre portais, mas de maneira gloriosa. No versículo 7 lemos: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse texto nos leva a imaginar as portas celestiais se abrindo para a entrada triunfal de Jesus Cristo, o Rei da Glória. É o portal da eternidade, não um portal de energia ou de numerologia, mas a abertura real dos céus para o Senhor dos Exércitos. Isso nos mostra que, de fato, existem portais espirituais que se abrem para a manifestação de Deus. E aqui chegamos ao ponto central. Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ele não apenas abre portas, ele mesmo é a porta. Ele é o portal verdadeiro que nos leva à salvação, ao descanso e à vida eterna. Isso significa que não precisamos buscar energia em datas específicas, nem confiar em numerologia, nem abrir nosso coração para filosofias vazias. O verdadeiro portal está diante de nós e tem nome: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, deixou um alerta muito importante. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse aviso se aplica diretamente ao nosso tempo. Muitos falam de portais de energia, mas esquecem que esses discursos não vêm de Cristo. São filosofias humanas, são tradições do mundo, são sutilezas que seduzem, mas não conduzem à vida eterna. A Bíblia nos ensina que existem dois caminhos: o caminho estreito que conduz à vida e o caminho largo que leva à perdição. Os chamados portais de energia do mundo moderno muitas vezes são apresentados como caminhos de luz, mas na verdade podem ser atalhos que desviam as pessoas do verdadeiro caminho, que é Cristo. Por isso precisamos estar atentos, porque por trás de muitos discursos espirituais existe o perigo do engano. Quando ouvimos que setembro é um mês de portais, precisamos lembrar que a Escritura já nos fala que os tempos e as estações pertencem ao Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, Jesus disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso significa que não são os homens que determinam os portais, nem os números, nem as datas, mas sim o poder soberano de Deus. Portanto, precisamos discernir. Existem portais de bênção, abertos pelo Senhor para o seu povo. Existem portais de juízo, que anunciam o tempo de correção divina. E existem também portais de trevas, usados pelo inimigo para enganar e destruir. Mas no meio de todos eles, o que realmente importa é que Jesus Cristo é a porta da salvação. Ele é o único portal que nos conduz para a vida eterna. Ele é a chave que abre os céus e fecha o inferno. Ele é a entrada para o reino de Deus. Hoje, diante de tantas vozes falando sobre portais, a pergunta é: qual porta você tem escolhido atravessar? Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta. Não existem outros caminhos, não existem atalhos, não existem segundas opções. Só Ele pode nos levar à presença do Pai. Que possamos então compreender o verdadeiro sentido dos portais espirituais. Que possamos discernir entre os enganos do mundo e a verdade da palavra. Que possamos rejeitar as filosofias humanas e abraçar a promessa eterna de Cristo, porque os portais do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e os portais do céu já estão abertos para todo aquele que crê no Filho de Deus. E assim entendemos que setembro pode até ser falado como um mês de portais, mas para nós que servimos ao Senhor, todos os meses, todos os dias e todas as horas pertencem a Deus. O maior de todos os portais já foi aberto na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida por nós. Ali o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para entrarmos diretamente na presença do Pai. Esse é o portal supremo, o portal da graça, o portal da salvação. Portanto, não precisamos temer os portais de trevas, nem nos iludir com os portais da numerologia. Precisamos apenas permanecer firmes em Cristo, porque Ele é a nossa porta, Ele é o nosso caminho.
Ele é a nossa vitória.